Tá iniciada então a gravação, né? Vamos ver endereçamento IP versão 4. Vamos começar hoje vendo esse assunto, né? Esse é um assunto bastante importante, tá, para redes de computadores. Alguém que queira vir a trabalhar com redes precisa conhecer isso a fundo, precisa conhecer muito bem, né? Mesmo aqueles que não venham trabalhar diretamente com redes, mas que vá fazer algum tipo de trabalho voltado para redes, como desenvolvimento de sistemas em rede, sistemas distribuídos, é bastante interessante também conhecer esse assunto, né? Isso vai ser a base para tudo que a gente vai ver praticamente daqui por diante, tá? Para a gente entender bem o roteamento, a gente precisa estar conhecendo muito bem essa parte de endereçamento. A gente vai fazer configurações aqui de servidores de DHCP e DNS, a gente precisa entender essa parte de endereçamento, né? Então, vamos entrar nesse assunto, tá? Só para dar uma relembrada, né? Deixa eu voltar um pouco aqui alguns slides. Semana passada nós vimos um formato do Datagram IP versão 4, né? E nós conversamos sobre todos esses campos aqui do Datagram IP versão 4, e com isso nós conversamos sobre as funcionalidades do Datagram IP, né? Só faltou conversar então sobre essa parte, endereço IP origem, endereço IP destino, né? Então vamos ver o formato do endereço IP, como nós fazemos para calcular redes IP, subredes IP, segmentar uma rede, né? E começando pelo seguinte, a gente repara que o campo de cabeçalho destinado ao endereço ele possui 32 bits, né? Então é um campo de 4 bytes, né? Então, começando aí, né, com essa observação, vamos ver então aqui endereçamento IP versão 4. Bom, então, primeira informação, né? O endereço IP, tecnicamente, ele está associado a uma interface de rede, tá? Não exatamente a um equipamento. Mas a gente costuma dizer, né, qual é o endereço IP do computador tal, né? Qual é o endereço IP do celular, né? Mas, de fato, uma máquina, ela possui placas de rede, né? Então, se eu tenho um computador, esse computador ele contém um adaptador de rede, uma placa de rede, que a gente chama de interface de rede. O endereço IP ele é associado à interface, né? Isso porque uma máquina ela pode ter mais de uma interface, né? Por exemplo, um computador com 2 interfaces. O endereço IP vai estar associado à sua interface, né? Hoje em dia, um notebook, ele tem uma interface wireless, né? E ele pode ter, tá? É bastante comum que tenha também uma interface Ethernet, uma interface de uma rede com fio. Então, nós temos nesse notebook, de exemplo, né, 2 interfaces, uma interface de uma rede sem fio, uma interface de uma rede cabeada, e cada uma vai ter o seu endereço. É claro que o notebook possui também os endereços de suas interfaces, mas o correto é falar que o endereço está associado a uma interface. Sem contar que todo sistema operacional também costuma ter uma interface virtual, que a gente chama de loopback, né? Loop local, tá? Que também chama localhost, né? A máquina local. Essa também é uma interface de rede, tá? Totalmente funcional como as demais. É apenas para o uso interno da máquina, mas o funcionamento é idêntico a uma de interface que dá acesso externo, né? Então, a interface de rede, né, ela é a fronteira entre o hospedeiro e o enlace físico, né? O enlace físico, o meio de comunicação. Uma rede cabeada, né, vem um cabo de rede que entra na placa. Uma rede sem fio, né, o meio físico é os sinais eletromagnéticos se propagando pelo ar, né, pelo espaço, né? Então, a interface de rede, que está na placa de rede, ela é a fronteira entre o computador e o meio físico, né? Roteadores são exemplos de equipamentos que possuem diversas interfaces, né? Um roteador bastante simples, ele vai ter apenas 2 interfaces, mas um roteador profissional, um roteador que a gente coloca no núcleo de uma rede, ele costuma ter várias interfaces, alguns roteadores com dezenas de interfaces, né? Interligando dezenas de redes. E cada uma tem pelo menos um endereço IP para ser funcional. Comentei também, já mostrei para vocês na imagem do pacote IP, né? Cada endereço IP tem um comprimento de 32 bits, tá? 32 bits, né, nos dá 2 elevado a 32 endereços possíveis, né? 2 elevado a 32, né, se a gente fizer uma conta rápida, 2 elevado a 10 é igual a 1024. Né? Então, 2 elevado a 10 é igual a 1024. Então, vamos arredondar para 1000, vamos falar que é 1000. Tá?
2 elevado a 32 é 2 elevado ao quadrado, né? Vezes 2 elevado a 30. Né? 2 elevado a 30 é 2 elevado a 10, vezes 2 elevado a 10, vezes 2 elevado a 10. Então, 1.000, milhão, bilhão. 2 elevado ao quadrado igual a 4. Tá? Então, 32 bits nos permitem até 4 bilhões de endereços. Né? Não temos esses 4 bilhões de endereços na Internet IP versão 4. Tá? Por outras questões, nem todos os endereços são utilizados. Alguns são separados para fases especiais. Alguns têm redes que são muito grandes, mas têm poucas máquinas. Tá? Mas o limite de que teríamos capacidade seriam de 4 bilhões de máquinas conectadas na internet, se fossem usar todos os endereços. Isso é algo que essa quantidade de endereços já acabou, né? Já não tem mais, já não está mais disponível. Né? Ô, João Pedro, é o que a gente começou agora. Né? Eu não estou no primeiro slide ainda. Outra coisa, endereço IP versão 4 são escritos numa notação que a gente chama notação decimal por pontos, tá? Separada por pontos. Essa notação é o seguinte, vimos que o endereço IP tem 32 bits, então, na verdade, ele tem 4 bytes. 4 bytes. O endereço IP bruto ele é um número de 8 bytes. Porém, esse número de 8 bytes, a gente pode separar os bits deles em 4 campos, cada um de 8 bits, cada um de 1 byte. 1 byte, né, vai de 0 a 255. Então, nós costumamos colocar um endereço IP como um número de 0 a 255, ponto, outro número de 0 a 255, ponto, outro número, ponto, outro número. Basicamente, né, um endereço que muita gente já deve ter visto, por exemplo, 192.168.0.100, por exemplo. Né? Cada um desses números corresponde a 1 byte, um valor de 0 a 255. Tá? É o que a gente chama, então, de notação decimal separada por pontos. Ao invés da gente ver como um único número gigantesco, a gente vê como uma série de números. Isso facilita a gente entender sub-redes, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Né? Uma outra característica importante, cada interface em cada hospedeiro da internet global deve ter um endereço IP globalmente exclusivo. Né? O endereço IP ele endereça uma máquina, ele identifica uma máquina na internet. Então, obviamente, duas máquinas na internet não pode ter o mesmo endereço IP, né? Senão não sabe para quem entregar. Né? Aí, vou adiantar já uma pergunta que fazem sempre. Né? Poxa, mas essa faixa 192.168.0 ou, de forma geral, 192.168 é uma faixa que todo mundo usa e usa os mesmos endereços. Como é que a gente acessa a internet? As máquinas que estão nesse endereço, elas, na prática, elas não estão diretamente na internet conectada. Né? Existem 3 faixas de rede que a gente vai ver. Uma delas é o 92168, outra é a rede 10, outra é da 720 até 7231. Né? São faixas que não estão para ser utilizadas na internet. O que acontece na prática é que nós temos a internet, vou botar aqui a internet com endereços reais, e aí nós temos alguém ligado à internet por intermédio de um roteador. Tá? E aqui dentro do espaço do roteador, de uma rede local, normalmente uma rede doméstica, se usa endereços como esse aqui que a gente acabou de ver. Esses endereços que estão aqui dentro, que são desse tipo, eles se repetem em vários pontos da internet. Mas essas máquinas, elas não são consideradas como conectadas diretamente à internet. Quem está conectado à internet mesmo é esse roteador, que possui um endereço IP real e ele faz um mapeamento chamado NAT. Né? Então, na prática, ninguém da internet chega nessas máquinas que têm esse endereço, porque é impossível. Né? Para estar mesmo na internet, realmente na internet, precisa de um endereço válido, tá? E exclusivo. Vamos ver aqui. Então, um exemplo. Né? Considera o endereço IP 193.32.216.9. Tá? O 193, a primeira parte, equivale aos 8 primeiros bits do endereço. O 32 aos 8 bits segundos, o 216 aos 8 bits na terceira e o 9 aos últimos 8 bits. Tá? Se eu passo
esse endereço para notação binária, né, eu converto 93 para binário, vai dar isso aqui. 32 para binário dá isso aqui. 216 para binário dá isso aqui. 9 para binário dá isso aqui. Esse aqui é efetivamente o endereço IP, que o roteador vai entender. Tá? Um número de 32 bits. Né? Bom, gente, agora a gente vai entrar nos detalhes maiores. Qualquer dúvida, vamos tirar logo, tá? Não vamos deixar nenhuma dúvida perdurar, porque senão pode complicar mais para frente. Vamos ver alguns exemplos aqui. Essa imagem aqui, a primeira imagem, fornece um exemplo, tá, de endereço IP interfaces. Vamos prestar atenção em algumas coisas aqui. Tá? Na imagem superior, existem 4 interfaces com endereço no formato 223.11xxx. Tá? É essa parte aqui da rede. Estou marcando aqui. Todos os computadores que estão na rede possuem esse tipo de endereço. Todos eles começam com... a gente chama um prefixo comum. Todos eles começam com 223.1.1. Então, 223.1.1.1, 223.1.1.2, 223.1.1.3, 223.1.1.4. Repara que nós temos um roteador. Esse roteador está ligado a 3 redes diferentes. Ele possui 3 interfaces de rede. Tá? Então, essa primeira interface do roteador aqui à esquerda dele, essa interface pertence a essa subrede. Né? Essa outra interface aqui pertence a essa subrede. E a interface de baixo pertence à subrede de baixo. A gente percebe que o início de todas as máquinas na mesma subrede possuem um prefixo comum. Né? Então, nessa primeira subrede, prefixo 223.1.1. Na segunda subrede aqui, o prefixo 223.1.2, inclusive a interface do roteador. Na terceira subrede, o prefixo 223.1.3. Repara que todo mundo lá dentro inicia com a mesma faixa. Né? Na terminologia IP, tá? Essa rede que interconecta 3 interfaces de hospedeiros e uma interface de roteador é o que a gente chama de subrede. Então, toda a rede que está presa a uma interface do roteador e que é administrada, vamos assim dizer, né, que toda a comunicação passa por uma determinada porta do roteador, tá? É o que a gente chama de subrede. No exemplo aqui, nós temos 3 subredes. Né? O endereçamento IP designa um endereço a essa subrede. Tá? No caso do exemplo aqui, nós dizemos que essa subrede aqui é a subrede 223.1.1.0/24. Tá? Vamos prestar atenção nisso aqui, porque isso é bastante importante. Tá? Como eu estou dizendo aqui, né, aqui foi uma observação, mas a gente vai depois ver que a gente vai fazer algumas afirmações sobre isso. 223.1.1. A gente sabe que o endereço IP tem 32 bits. Né? Ele é dividido em 4 campos. No caso aqui, eu estou afirmando que os 3 primeiros campos nunca mudam para essa subrede. Que todas as máquinas dessa subrede começam com o mesmo valor nos 24 primeiros bits. Por isso que a gente tem um /24 aqui no final. Esse /24 é para dizer o seguinte, que nenhum dos 24 primeiros bits mudam dentro dessa subrede. Ou seja, esse /24 diz que todos os endereços na subrede são na forma 223.1.1. A única coisa que varia é o último campo aqui. Os 8 últimos bits. Tá ok? Então, /24 para indicar que esse início é padrão para todo mundo. Então, essa anotação /24 é conhecida como máscara de subrede. Tá? E conforme eu já falei para vocês, ela indica que os 24 bits mais à esquerda definem o endereço dessa subrede. Então, aqui embaixo está dizendo, ó, essa subrede aqui é 223.1.1.0/24, 223.1.20/24, 223.1.30/24. Tá? Então, repetindo, para ficar bem firme isso, /24 é a quantidade, são os bits que nunca mudam, são aqueles valores que nunca mudam dentro de uma subrede.
A definição IP de uma subrede não está restrita a segmentos que conectam múltiplos hospedeiros. As próprias interfaces entre roteadores também são subredes, né? Então, nesse exemplo anterior, nós temos 3 subredes. Uma subrede esquerda, subrede direita e uma subrede embaixo. Quantas subredes nós temos aqui? Nós temos um exemplo aqui, 3 roteadores, R1, R2, R3. Temos uma subrede aqui, subrede de cima. Temos uma subrede embaixo à esquerda. Temos uma subrede embaixo à direita. Fora isso, a ligação entre os roteadores também forma subrede. Então, aqui também é uma subrede, aqui também é uma subrede, e aqui também é uma subrede. Então, nessa imagem aqui, cada roteador tem 3 interfaces. Uma para uma subrede e outras 2 interfaces para fazer a ligação entre os roteadores. Tá? Quais são as subredes que estão presentes? 223.1.1, 223.1.1/24, 223.1.2/24, é essa daqui. 223.1.3/24, 223.1.7.0/24, então 170 é que liga esses 2 roteadores. 223.1.8.0, aqui embaixo, e por fim, 223.1.90/24, essa daqui. Tá? Então, se eu vou ligar 2 roteadores, eu tenho que definir uma subrede entre eles. E um detalhe, vou deixar bem claro aqui, né? Essa subrede aqui, fazem parte da subrede. Essa interface do roteador e essa interface desse roteador. Né? Da subrede de baixo faz parte a interface do roteador R2 e a interface do roteador R3. Né? E pegar essa última subrede aqui de baixo, a subrede 223.1.2, a interface do roteador também faz parte da subrede. Né? Então, esse roteador aqui, nosso exemplo, o roteador R2, ele possui 3 interfaces, cada uma ligada a uma subrede diferente. Uma ligada a uma subrede que liga hospedeiros e as outras 2 ligadas a subredes que ligam roteadores. João Pedro, qual a parte do cálculo que você não entendeu? Na verdade, nem entrou no cálculo ainda, tá? Só estou falando do IP. Qual foi a parte que você não entendeu aí? Sim, é o seguinte, vou voltar aqui então no slide aqui. É que o endereço IP, ele é 32 bits, tá? Vê se é esse aqui, né? Então, esse aqui é um campo que possui 32 bits. Né? 32 bits são 4 bytes, né? 4 conjuntos de 8 bits. Então, como a gente faz para ficar mais fácil para o ser humano? Né? Isso aqui seria um único número. Né? O que a gente faz, a gente separa os 32 bits em 4 grupos de 8 bits. Então, um primeiro grupo aqui, né? Um segundo grupo, um terceiro grupo e um quarto grupo. Todos eles separados por pontos. Né? Então, a nomenclatura, formato que a gente usa para endereço IP, versão 4, é um número, ponto, outro número, ponto, outro número, ponto, outro número. E é claro que a gente não vai também trabalhar em base 2. A gente vai trabalhar em base 10. Né? Então, essa sequência aqui representa o número 993 na base 10. Esse aqui representa o 32, o 216, essa sequência aqui, e a última sequência lá do número 9, essa daqui. Né? Então, essa é uma forma que a gente usa para representar endereço IP versão 4. Né? Só para fazer um exemplo de conta aqui, tá? Para ficar mais fácil, só para vocês lembrarem, né? Como é que a gente chega que isso aqui é o número 9? Isso aqui é a posição 0, então vou botar aqui 0. Posição 1, posição 2, posição 3. A gente só marca as posições que tem no bit 1, né? E não tem mais ninguém. Então, nós temos posição 0 e posição 3. Que número é esse? É 2 elevado a 3, né? Mais 2 elevado a 0. Né? 2 elevado a 3 é 8. 2 elevado a 0 é 1. Então, esse número aí é o número 9. O limite é 255 pelo seguinte, temos 8 bits. Né?
Um byte tem 8 bits. Então, o maior valor que ele pode assumir é qual? É o valor quando todos os bits têm valor 1. Esse é o maior valor que ele pode ter, né? Então, qual é o valor representado por 8 bits 1? É 2 elevado a 0, mais 2 elevado a 1, mais 2 elevado a 2, mais 2 elevado a 3, mais 2 elevado a 4, mais 2 elevado a 5, mais 2 elevado a 6, mais 2 elevado a 7. Se você fizer essa conta, você vai ver que esse valor aqui é 255. Né? Qualquer valor maior que 255 precisa de no mínimo 9 bits para representar. Né? Como só temos 8 bits, no máximo 255. E são 256 valores, né? De 0 a 255. Tranquilo? Professor, Oi, pode falar. bom dia. Me tira uma dúvida. Nesse slide aí, atual, em relação à rede de roteador para roteador, elas não seriam redes independentes? Nesse caso do slide, Assim, toda subrede ela é independente, está mas na o que mesma você quer rede, não dizer? é isso? Independente, que sentido isso quer dizer? Por exemplo, a gente tem o exemplo 223, Uhum. 191 e 223, 192. Na imagem, está sendo representado como redes independentes? Não, deixa eu vou apagar aqui. Isso aqui é uma rede só, né? Que pega as duas interfaces roteadoras, mas essa é uma rede só. Essas duas interfaces, elas fazem parte de qual rede? Elas fazem parte da rede 223.190/24. Repara que o /24 aqui quer dizer que o prefixo comum é 223.19. Né? As duas interfaces, elas são 223.19. Então, elas estão na mesma subrede. Né? Isso aqui Certo, tem dois certo. roteadores na mesma rede. Né? Essa rede ela é independente, por exemplo, dessa rede aqui. Né? Mas as duas interfaces, a 1 e a Perfeito, 2, fazem parte da mesma subrede. perfeito. Obrigado. Essa estratégia, tá? Onde a gente pega, e nós dizemos, né, aqui o exemplo /24, é um exemplo que a gente usa bastante, que ele fica mais fácil da gente enxergar, porque ele é justamente o limite, né? Se você pegar aqui um endereço IP, ele é 1 byte, ponto, outro byte, né? Ponto, outro byte, ponto, outro byte, tá? Então, assim, quando a gente pega uma rede /24, a rede /24, eu estou falando que esses 3 primeiros bytes se mantêm. Então, é mais fácil a gente enxergar, tá? Se eu estivesse usando, por exemplo, na rede /16, eu estaria dizendo que os 2 primeiros bytes são os que se mantêm, o resto pode variar, dependendo do hospedeiro. Ou eu posso até ter uma rede /8, onde o primeiro byte fica fixo e os 3 últimos bytes eles podem se modificar. Aí o Arthur está perguntando, né, se poderia dizer que o roteador R1 tem 3 redes diferentes. Sim, tem 3 redes diferentes. Né? Está ligado a 3 sub-redes diferentes. Então, a gente costuma utilizar muito a numeração /24, /16 e /8, que fica mais fácil para a gente entender, porque a gente fixa bem 3 bytes. Mas eu poderia ter, por exemplo, uma rede /26, tá? Onde nessa rede /26 eu fixaria os 3 primeiros bytes mais 2 bits do último campo, e eu só variaria os 6 últimos bits do outro campo. Posso, e isso é bastante comum de ser feito. Né? A gente está usando esse exemplo /24 que ele fica mais fácil da gente enxergar. João Pedro, a que a gente chama de rede /32 é quando a gente quer identificar uma máquina em particular, normalmente quando faz configurações de segurança. Que é quando você bota a máscara /32, você quer falar só aquele computador. Né? Mas usa sim. Né? Então, essa estratégia, tá? Isso, é porque você já está percebendo uma coisa, né? Quando a gente separa em grupo aqui, então, já que você falou em grupo aí, eu já vou até dar uma adiantada, tá? Qual a importância disso aqui? Quando a gente faz um roteamento, já comentei isso algumas aulas atrás,
tá? O roteador ele tem que saber para onde mandar algumas informações. Se ele tem como identificar, por exemplo, isso aqui, ó, 223.1.2.0/24. Esse endereço aqui, ele serve, né? O /24 serve para dizer que são todas as máquinas que começam com esse endereço. Então, você, na hora de fazer o roteamento, você só dá o endereço, né? Vamos falar assim, não é bem, o nome que a gente chama não é grupo, a gente chama de subrede. Vamos supor que seja grupo ou subrede. Você endereça toda a subrede com uma única máscara. No endereço inicial é uma máscara. Você não precisa ter máquina a máquina. Então, para o roteamento é mais fácil. Às vezes, quando a gente está fazendo configuração de segurança, principalmente configuração de segurança, a gente quer dar diretivas para uma máquina específica. A gente usa o /32, que o /32 é quando não muda nada no endereço. Então, a gente fixa todos os bits. Então, essa estratégia de atribuição dessa forma, tá, é uma estratégia conhecida como CIDR, né? É Classless Interdomain Routing, né? Ou roteamento interdomínio sem classes. É sem classe porque a gente vai ver, né? Antigamente, todo roteamento era feito com classe. Tá? Classe era o seguinte: todas as máquinas, antigamente, na internet, obrigatoriamente era dessa forma que eu falei para vocês. Ou a rede era /24, ou a rede era /16, ou a rede era /8. Não podia ter tamanho intermediário. Por questões de economizar endereço IP, a gente passou a aceitar valores intermediários, por exemplo, /26. E aí você ficou fora das classes originais, que são as classes A, B e C. Então, a gente chama de roteamento de domínio sem classes. Né? Então, o CIDR ele generaliza a noção de endereçamento sobre rede. Né? A gente fala, então, que o endereço ele assume a seguinte forma: A.B.C.D/X. E o X indica o quê? A quantidade de bits da primeira parte do endereço, aquela parte que nunca muda. Então, ele indica quais são os bits que identificam a rede. Né? Então, esses X bits da primeira parte é o que a gente chama de prefixo de rede. Tá? É o que identifica efetivamente a rede. Bom, se eu tenho 32 bits no total e tenho X bits identificando o prefixo, os 32 menos X bits restantes, eles distinguem as interfaces dentro de uma subrede. Então, isso quer dizer que, né, uma máscara, tá, vai ser no formato um monte de bit 1, tá, seguido por uma sequência de bit 0, tá, para identificar uma rede. Então, os bits 1 à esquerda, os bits 0 à direita. Esses bits 1 à esquerda, eles dizem qual parte do endereço representa a rede. Então, se eu olho para o endereço, para esses bits, eu sei quem é a rede. E os últimos 32 menos X bits, eles vão identificar uma máquina dentro da rede. Eles vão dizer quem é o hospedeiro dentro da rede. Né? Quer dizer que todo Professor, mundo, dentro de uma subrede, tem o mesmo prefixo. Alguém ia falar aí? é, é, eu gostaria de fazer uma pergunta em relação à observação Vamos anterior do lá. colega. No caso do host da empresa dele, né, Oi? que está lá /32. Nesse caso aí do exemplo, Uhum. como que seria possível esse host ser identificado se foi tudo reservado para a rede, por exemplo? No caso /32, né? Eu vou mostrar para vocês aqui, para efeito de considerar a rede, a gente só vai considerar até o /30. Né? Porque o /32 é como você está falando, não existe mais uma rede, nenhum host, é um endereço que não muda nunca. Então, quando a gente usa o /32, está explícito que a gente está falando de um computador. De computador não, desculpa, de uma interface de rede. Né? E se for diferente de 32, aí sim a gente considera como sendo uma rede. Ah, entendi. Ele sai um Né? pouco desse escopo, né, de rede e host, né? É. Porque, na verdade, você não tem nem, com 32, aí você esquece o conceito de rede, esquece o conceito de host, porque vai ser uma máquina individual. Tá, Né? perfeito. Aí você pode É pensar, na novidade para verdade, mim, da seguinte obrigado. maneira: em vez de você pensar em rede, host, você pode pensar o seguinte: qual parte do endereço pode variar dentro do grupo? A parte que pode variar é a parte do 0. A parte 1 não pode variar.
Então, se você usar /32, você está dizendo o seguinte: nada pode variar, tem que ser exatamente aquele endereço, Certo. de uma forma mais ampla, né? Obrigado mesmo pela forma, pela visão, né, diferente, a sugestão diferente aí de visualizar isso. Obrigado. Então, bom, então, antes da adoção do CDR, né, que eu falei para vocês, né, anteriormente, na internet lá original, né, o endereço, eles eram limitados a 8, 16 ou 24 bits. Tá? Isso é interessante saber, até porque as redes ainda são divididas assim, as redes originais. Tá? Então, se a gente amarra os 8 primeiros bits, tá? Nós dizemos que é uma rede classe A. Se a rede é marcada pelos 16 primeiros bits, é uma rede classe B. Já se o prefixo tem 24 bits, é uma rede classe C. Né? A rede classe C, ela pode acomodar, tá? Como são 8, a rede classe C, então é o quê? 24 bits que não variam, que identificam a rede, e 8 bits que variam, que identificam a máquina, ou a interface. Né? Então, nós temos quantos endereços possíveis? 2 elevado a 8. Nós vamos ver que 2 endereços não podem ser utilizados, que a gente chama de endereço de rede e endereço de fusão. Tá? Por enquanto, só aceita isso. 2 não podem ser utilizados. A gente vai ver mais para frente por quê. Então, uma rede classe C, ela só pode ter 254 interfaces. Né? Isso é muito pouco para muitas organizações. Se você pensar numa empresa de médio, porte médio para um pouquinho maior, ela já tem mais do que 254 máquinas. Né? Se você pensar, por exemplo, numa faculdade, se tiver alguns laboratórios, mais máquinas extrativas, já tem muito mais do que isso. Né? Por outro lado, a rede classe B, ela pode acomodar até 2 elevado a 16 menos 2, ou seja, 65.534. Essa já é grande demais. Né? 65 mil máquinas é muita coisa para uma organização. Né? E uma rede classe A pode acomodar cada uma delas 16 milhões de interfaces. Olha que o desperdício aqui. Você recebe uma rede onde você pode botar até 16 milhões de interfaces. Qual é a rede que tem essa necessidade? Né? Mas quando a internet ela foi projetada, não se achava que o mundo teria tantos computadores. Então, isso aqui estava bom. Né? E isso levou a um desperdício muito grande. É, o que aconteceu, então? Né? Nós tínhamos redes classe C que eram consideradas muito pequenas e rede classe B muito grande. As redes classe B foram distribuídas, muitas delas subutilizadas e sobrando rede classe C porque não servia para muitos lugares. Então, esse conceito de CIDR, onde a gente não precisa mais quebrar em 8, 16, 24, a gente pode pegar redes que estão com sobra e quebrar, pegar uma rede classe B e quebrar em redes menores. Ou até mesmo juntar redes classe C em redes maiores. E aí a gente consegue uma utilização melhor. Então, vamos lá. Já está até nesse slide aqui, né? Estou falando que 2 endereços não podem ser utilizados. Né? Quem são esses 2 endereços? Né? Existe um endereço especial, que é o endereço da subrede. É aquele endereço que possui todos os bits destinados ao endereço da interface com valor 0. Né? Então, se eu pego um endereço de rede, né? Deixa eu voltar alguns slides aqui. Esse endereço aqui, ó, 223.1.1.0/24. Né? Repara aqui, ó, essa subrede aqui, ó, eu uso 111, 114, 113, eu nunca uso o final 110. O final 0 ele não pode ser utilizado, né? É o primeiro endereço. Ele é reservado para roteamento. Ele é reservado para fins de roteamento. Ele é reservado para identificar a rede como um todo. Né? Então, esse primeiro endereço nunca pode ser utilizado. Né? Exatamente, João Pedro. A gente vai chegar na máscara, tá? Esse /24 é a máscara de rede. A gente vai chegar lá e a gente vai entender como calcular ela. Né? Então, o primeiro endereço nunca pode ser utilizado, que é o que a gente chama de endereço da subrede. Possui todos os bits do destinatário com valor 0. Né? Agora, para efeitos práticos de uma rede,
uma rede é bastante comum que os protocolos, que as máquinas precisem conversar e mandar mensagem para todas as outras máquinas que estão na subrede. Tá? Isso pode ser feito ou mandando mensagens individuais para cada uma delas, o que causaria uma grande carga na rede, ou pode ser feito mandando uma única mensagem e essa única mensagem ser enviada para um endereço especial, que significa todas as máquinas. Então, essa última opção que a gente chama de endereço de difusão. Né? O endereço de difusão é um endereço especial, no qual, se a gente mandar informação para ele, todas as máquinas devem receber essa informação. Né? Então, o último endereço de uma subrede, que é o endereço que tem todos os campos de bit igual a 1, ele é o endereço de difusão. Então, também não pode ser utilizado para endereçar uma máquina em particular, já que ele significa todas. Né? Então, a gente perde o primeiro e o último endereço. Por isso que aqui no slide anterior, né, tá, ó, 2 elevado a 8, que é a quantidade de bits, menos 2. 2 elevado a 16, menos 2. Né? Essa rede classe A, ela aceita 2 elevado a 24, menos 2. A gente tem que tirar o primeiro e o último. Além disso, existe um endereço especial, que é um endereço onde todos os bits são iguais a 1, que é para fazer uma difusão em sua própria subrede. Né? Vamos supor que uma máquina quer mandar uma mensagem para todas as outras dentro da sua subrede. Ela pode usar esse endereço aqui, 255.255.255.255, que vai chegar em todas as outras. Tá? Então, é um endereço especial reservado na internet. Então, esse prefixo IDR, a gente está falando o seguinte, né? Vamos pegar aqui aquele que a gente usou como nosso primeiro exemplo, o 24. Prefixo IDR barra 24. Né? Ele é o prefixo onde os 24 primeiros bits são iguais a 1. Isso quer dizer que, para esse tipo de subrede, a subrede barra 24, tá? É a subrede no qual os 8 primeiros bits nunca mudam. Só os últimos 8 bits que mudam para identificar a interface. Né? Se eu pegar um bit a mais, eu terei a 25. Significa que os 25 primeiros bits nunca mudam, só os últimos. Tá? E por aí vai. Tá? Então, a gente tem desde do barra 8 até o barra 30, quando a gente quer identificar redes. Tá? Porque, então, o barra 8 é quando todos os bits são iguais a 1, o restante iguais a 0. Tá? Antigamente, a gente usava mais essa notação aqui, ó, que a gente chama de notação decimal por ponto para máscara também. Isso aqui é a máscara de rede que a gente vai ver. Tá? Então, a máscara barra 24, quando os 24 primeiros bits são 1 e o restante é 0, é a máscara 255.255.255.0. Tá? Quando eu pego um bit a mais, são 3 bytes com tudo 1 e o último byte é 1.000000000. É a rede 255.255.255.128. Tá? Tá ok esses valores, pessoal? Tá? Então, isso aqui é só converter de binário para decimal que a gente chega nessa notação. Tá? Por que o prefixo IDR só vai até 30? Tá? Ele só vai até 30 pelo seguinte. Né? Vamos pegar aqui o 30. O que representa isso aqui? Essa subrede que tem esse prefixo aqui, o prefixo 30, significa que ele tem 30 bits reservados para um campo que nunca muda. Dentro da rede só mudam os dois últimos. Tá? Se só mudam os dois últimos, significa que eu posso ter quantas interfaces dentro de uma rede com prefixo 30? Dentro de uma rede com prefixo 30, eu posso ter, então, né, se eu tenho 2 bits, 2 ao quadrado endereços diferentes. 2 ao quadrado é quanto? 4 endereços diferentes. Né? Agora, são 4 endereços diferentes. Né? Aí, exatamente, João Pedro. Menos os 2, que eu não posso utilizar, significa que essa subrede pode ter até 2 máquinas. Né? Então, normalmente, aonde a gente usa uma rede com prefixo barra 30? Né? Normalmente, essa rede é utilizada para interligar 2 roteadores. Porque, no exemplo aqui, ó, vamos voltar naquele slide. Tá?
Nesse exemplo aqui, eu estou usando uma rede /24 para ligar 2 roteadores. É uma rede que só terão 2 endereços. Eu estou jogando fora um monte de endereço. Então, por que eu vou desperdiçar tanto? Então, para ligar 2 roteadores, normalmente eu seleciono uma rede com Bhaskara /30. O que aconteceria se eu tivesse um prefixo CIDR 31? 31, eu teria 1 bit 0. 1 bit 0 seria o quê? 2 endereços. Sendo que, se eu tenho 2 endereços, perco o primeiro e perco o segundo. No final, tenho 0 endereço. Então, não faz sentido, né? Não tem, na verdade, uma rede com prefixo 31, que é uma rede que não serve para nada, porque eu não vou ter nenhuma máquina nessa rede. E conforme a gente já conversou aqui, né, teve pergunta, e o prefixo 32? O prefixo 32 é quando nada muda. Então, a gente usa o prefixo 32 quando eu quero falar essa configuração se aplica a uma máquina. Porque aqui nós estamos vendo esse prefixo para efeito de rede, endereçamento de rede. Mas essa mesma coisa aqui ela pode ser usada para, conforme já conversei com vocês, configuração de segurança. Eu quero dizer que todas as máquinas de uma determinada subrede vão ter as mesmas condições de segurança. Aí eu uso o quê? Posso usar, por exemplo, boto o endereço de rede e o prefixo /24. Isso eu estou aplicando a mesma configuração a todas as máquinas. E se eu quero uma configuração para uma máquina específica? Aí eu uso 32, que é específico de uma máquina. Isso é muito comum de ser feito, principalmente quando se configura proxy, que é o que faz a segurança do acesso à web. Ok, gente? Uma dúvida aí? Pode ir adiante? Então, vamos lá, tá? Tendo dúvida, vai falando aí. Já dá para ver a importância de entender isso aqui, porque na hora que a gente for configurar roteador, a gente tem que estar entendendo muito bem isso aqui. Bom, a gente obtém sempre um bloco de endereços para utilizar dentro de uma subrede, né? Você tem uma empresa, você está administrando uma empresa, um pequeno grupo, tá? Você recebe alguns endereços para uso. Então, para obter um bloco de endereço P para utilizar dentro de uma subrede, o que o administrador de rede poderia fazer? Contactar o seu ISP, né? Lá na primeira aula a gente viu o que é ISP, é Internet Service Provider, né? Provedor de serviços de internet, ou seja, o provedor, né? A empresa que te dá acesso à internet. Ele vai fornecer endereço a partir de um bloco de endereços que já estão alocados ao ISP, né? Então, o que o ISP faz? Ele divide o bloco de endereço em blocos contíguos e dá a cada um deles uma organização suportada. Isso é o quê? Vamos supor o seguinte: você é o ISP. Você não é a empresa que quer o serviço. Você é a empresa que presta serviço de acesso à internet. Como você é uma empresa que presta serviço de acesso à internet, você recebe para você poder trabalhar uma faixa de endereços. Então, você recebeu uma faixa, vamos lá, vamos botar uma faixa do início ao fim aqui, tá? Desenhar, em vez de botar números. Então, você recebeu toda essa faixa aqui. Tá? Vamos supor que o que você recebeu foi uma faixa de endereços, tá? /24. Você é um provedor pobre, só recebeu essa faixa. Se você só tem essa faixa e você vai ter alguns clientes, o que você pode fazer? Você quer ter o máximo de clientes. Então, a máscara padrão dessa rede é /24. Então, é uma rede que ela tem um início comum, então, e o primeiro campo dela, o primeiro endereço do campo de host dela é 0 e o último endereço é 255. Né? Porque já que é uma rede /24, o que está acontecendo? Uma rede /24, a gente já viu, ela fixa os 3 primeiros bytes, né? Então, os 3 primeiros bytes são fixos, e o que varia nela é só o último campo. Como o último campo é o que varia, ele vai variar de 0 a 255. Você tem 256 endereços. Agora, eu quero ter diferentes clientes. Se eu der toda essa faixa, eu só vou ter um cliente. O que eu poderia fazer? Né? Eu tenho aqui, na verdade, dentro da minha faixa, qual é a folga que eu tenho? Eu tenho uma folga de 8 bits para endereçamento. Aí vamos supor que eu vou fazer o seguinte: eu vou pegar e eu vou, esses 8 bits, vou botar aqui do lado, tá? São 8 bits 0 na máscara, tá? Aí eu quero fazer, como eu tenho 8 bits 0, né? Então 7, 8.
que eu posso imaginar? Eu vou separar essa minha rede em duas partes. E eu vou usar a parte mais à direita para endereçar as interfaces, né? Vou chamar de hospedeiros, interface dos hospedeiros. E eu quero usar os 5 bits que restaram para diferenciar redes, né? Então, significam que vão me sobrar aqui 3 bits para endereçar o hospedeiro. Significa que eu vou ter, então, aqui, ó, até 2 elevado ao cubo, interfaces, menos 2. Problema. Então, posso botar até 6 interfaces nessa rede. E como eu separei aqui 5 bits para a rede, significa que com esses 5 bits eu posso criar novas 2 elevado a 5 redes. Ou seja, eu posso ter 32 novas redes. Então, se eu pego a minha máscara original, que é a barra 24, e eu separo mais 5 bits para elas, eu fiquei com que máscara no final? Eu fiquei com a máscara no final, barra 29. Ter uma rede barra 29 significa que eu conquistei 32 sub-redes aqui dentro. Tá? Então, 2, 4, né? 8, vou botar 16, 32. Vou tentar desenhar aqui também, vai ficar difícil, mas tudo bem, dá para entender, né? Então, eu estou pegando a minha rede original e quebrando em 32 novas redes. Tá? Então, é para isso que serve esse conceito de máscara de rede. É eu pegar uma rede maior e quebrar essa rede maior em redes menores e eu poder distribuir essas redes menores. Com isso, eu faço uma economia muito grande de endereço IP. Alguém não fixou esse conceito? Tá? Então, vamos seguir então. Então, vamos ver aqui uma... Não, mas a gente vai pegando aqui, fazendo alguns exercícios, vai clareando. Tá? Então, aqui um exemplo. Né? Suponha, né, que o ISP recebeu essa subrede aqui, ó, 200.23.16.0/20. Tá? Que endereço é esse? Tá? Vamos lá. Vamos concentrar aqui primeiro no barra 20. Barra 20 significa que são 20 bits para endereçar a rede. Tá? Então, vou botar aqui em cima, tá? 8, 16, 17, 18, 19, 20. Então, essa aqui é o prefixo da rede, né? Ele está dizendo que os 20 primeiros bytes não, desculpa, bits, identificam a rede. E os 12 últimos identificam as interfaces dos hospedeiros. Né? Então, 20 bits para a identificação da subrede e 12 bits das interfaces. Né? Quantos endereços nós temos de interfaces? 2 elevado a 12. Então, essa rede que o provedor recebeu é uma rede que tem a capacidade de 4.096 endereços. Né? São 4.900 endereços. Né? A gente lembra que a gente vai ter que tirar 2 daí. Tá? Mas são efetivamente 4.096. Fica fácil ver, né? 12 bits. Lembrando o seguinte, né? O último campo aqui, né? Essa afirmação aqui, ó, 12 bits, 16 blocos de 256 endereços. Isso fica fácil de ver, porque o último campo aqui... Deixa eu encontrar com o meu mouse aqui, tá? O último campo aqui é um campo de 8 bits.
Esse campo de 8 bits dá 256 endereços. E aqui, 4 bits, 2 elevado a 4, dá 16. Então, essa quantidade aqui é 16 vezes 256, que vai dar, né, 4.096. Né? Então, são 16 blocos de 256 endereços. Ok, gente? Qual é o primeiro endereço dessa rede? Né? O primeiro endereço dessa rede é o endereço... Vou voltar o vermelho aqui. O primeiro endereço dessa rede é o endereço que nos é dado aqui, tá? O endereço da rede sempre inicial é esse aqui, 200.23.16.0/20. Que observação nós temos aqui? São 16 blocos de 256 endereços. Então, na verdade, essa parte inicial aqui, né, ela aloca 16 blocos. Né? O final aqui vai variando, mas aqui eu vario 4 bits, então varia 16 blocos. Se eu vario 16 blocos, é que número? É do 16, né, ao, né, 31. 16 ao 31 eu tenho 16 blocos. Então, qual é a minha faixa total? Tá? A minha faixa é de 223.16.0 até 223.31, tá? Mais todos os bits do final igual a 1 também, 255. Né? Então, com isso aqui, 200.23.6.0/20, está me dizendo diretamente, está me dizendo de forma explícita que esses são os endereços que eu posso utilizar. Quem é o endereço de rede? O endereço de rede é sempre o que é dado, 223.16.0. Qual é o endereço de difusão? É o último endereço, 223.31.255. Né? Quais endereços eu posso utilizar para as interfaces? Toda essa faixa, menos o primeiro, menos o último. Então, eu posso usar desde o 223.16.1 até o 223.31.254. Tá ok? Tá legal, gente? Então, vamos lá. Ninguém está perguntando, tá tudo certo. Professor, Oi, fala aí. uma dúvida. Eu só naquela parte ali do range, né, do intervalo entre o primeiro endereço disponível e o último. Eu não consegui visualizar muito bem. Primeiro é o 16.0, como está mostrando ali. Uhum. E como que a gente faz essa soma, por exemplo? No caso ali tem para chegar no 31, né, do 16 até o 31 disponível, porque, por exemplo, se for 16, mais 16 daria 32, certo? Que seria a Mas quantidade de bits disponível. Como que o senhor fez esse cálculo? não, tá legal essa... Por que são de 16 blocos, não? Ou Por não? exemplo, para calcular os endereços disponíveis, né? Uhum. Aí seria o final ali 16.0, né? Que Uhum. seria o primeiro endereço. E como que a gente faz esse cálculo para saber qual é o endereço final ali, né? Até onde a gente pode utilizar. Não, então, mas tá legal. Por que é que são 16 blocos, não? Ou não? Essa parte aqui, ó, Tá que são 16. legal, porque no caso tem quatro bits disponíveis ali, né? Aí Uhum. 2 elevado a 4, 16. Até aí tudo bem. Uhum. Então se a gente tem 16 blocos, quais são esses 16 blocos? Né? Lembrando que o endereço inicia aqui, né? Vou botar aqui 200. Vou tentar com o dedo aqui, vai ficar meio difícil. 200.23.16.0 é o primeiro bloco. Tá? Quem seria o segundo? São sempre Certo. blocos contíguos, né? Então, qual seria o segundo bloco? Né? Seria o 223.16
17. Tá ok? Certo. Então, é sempre na sequência. É 18, né? 19, aí você vai indo. Até você juntar quantos? Até que você junte 16 blocos. Né? O juntar 16 blocos vai ser quando você chegar no 31. Né? Porque, você sempre faz o quê? Para você calcular a quantidade de blocos que tem. É o bloco que você está menos o anterior ao primeiro. Né? O bloco Entendi. O senhor considera o atual, né? Isso, o 16 é o Já primeiro conta bloco. com 16.0, né? Ele já é o Entendi, primeiro bloco. entendi. Já conta com 16 que está ali, né? Já. Né? Então, Perfeito. por exemplo, o 16 e 17 são 2, né? Porque o quê? 17 menos 15 vai dar 2, são 16 e 17. Se você pegar 31 menos 15, você vê que dá 16. Perfeito. Obrigado, hein? Tá legal? Tá. Então, vamos lá. Essa é a situação do nosso provedor. Né? O nosso provedor recebeu essa faixa. Tá? Agora, o que o provedor quer fazer? Né? Repara, eu não vou fazer as contas mais fáceis, tá? Mas vamos lá. Vamos fazer aqui contas para a gente ver como funciona mesmo, tá? Vamos supor o seguinte, cada faixa dessa, que chama de rede classe C, né? O que é uma rede classe C? É uma rede dessa que é um bloco fixo. Quando eu tenho um bloco, por exemplo, essa 223, 16, 200, o 17, o 18, cada um desses aqui é o que a gente chama de uma rede classe C. É uma rede que a gente fixa os 3 primeiros campos. Tá? Mas vamos lá, o provedor ele quer fazer. E cada uma rede dessa classe C, ela tem até 256 endereços. Então, na prática, ela pode endereçar até 254 interfaces. Tá? 254 interfaces. Vamos supor o seguinte, né? Eu quero fornecer ao meu cliente a capacidade dele ter até 500 máquinas. Né? Então, significa que eu quero fornecer para o meu cliente, na verdade, 2 blocos seguidos. Né? Então, se eu tenho 16 blocos e eu quero dar para o meu cliente até 2 blocos seguintes, eu quero distribuir quantos blocos? Eu quero transformar essa única rede numa rede que cada uma tem até 8 blocos. Desculpe, em 8, eu quero pegar essa rede e dividir ela por 8. Ok? Então, tem uma rede que tem 16 blocos, mas eu quero dar 2 blocos seguidos para o cliente. Então, eu quero dividir a minha rede em 8 partes. Tá legal ou não? Vou botar aqui um slide aqui, o seguinte, para ficar mais fácil. Então, o SP, né, ele tem a rede, e ele resolve dividir essa rede em 8 sub-redes, de igual tamanho. Né? O que significa dividir em 8 sub-redes? Né? Significa que eu preciso trocar. Vamos botar, se eu desenhar aqui para ficar mais fácil de entender, tá? Então, a gente tem uma sequência de bits 1, que identifica a máscara, né? Na verdade, uma sequência de 20 bits 1, seguidos por 12 bits 0. O que é o conceito importante desse? Né? Então, tem 20 bits 1 e 12 bits 0. Essa é a minha máscara original. Isso me dá uma única rede, que é um blocão. Agora, eu estou interessado em 8 sub-redes. Né? Quantos bits são necessários para fazer endereçamento de 8 unidades? Né? Eu quero endereçar 8 unidades. Então, 8 vai ter que ser igual, né? Já que a gente trabalha com aritmética binária, eu vou precisar separar x bits, de forma que 2 elevado a x seja igual a 8. Né? Isso significa quanto vai o valor de x? 3. Né? Isso significa que eu preciso de 3 bits para endereçar. Eu já tenho 20 bits que me dão o endereçamento da rede. Só que como eu quero 8 sub-redes, significa o quê? Que, na verdade, eu preciso de quantos? Eu preciso de 20 mais 3. Eu vou precisar, na verdade, de 23. Né? Os 20 que já são fixos originalmente,
eu preciso pegar 3 bits que estavam destinados a endereçar interfaces e passar para endereçar subredes. Então, a minha nova máscara vai ser transformada desses 3 bits de 0 para 1. Tá ok isso aí, gente? Professor, Oi. e tem algum órgão que define, por exemplo, que o ISP vai receber uma quantidade X de bits para endereçamento? Quem define isso? Você tem os chamados comitês da internet, cada país tem o seu próprio comitê, né? E cada comitê define como vai ser isso aí junto a... É de cada região mesmo, tá? Não existe uma norma. São os comitês que resolvem. Basicamente, eles vão ver uma região, eles vão fazer uma estimativa de quantos provedores vão ter lá, quantos usuários vão ter, vão fazer um cálculo, vai entrar muito bom senso nisso, e eles vão distribuir uma faixa para cada provedor, né? Hoje, já digo para você, não tem mais faixa de endereço IPv4 para distribuir. Tá? Por isso que a gente vai estudar depois o IP versão 6. Bom, Professor, Oi? então quer dizer, nesse exemplo atual, o senhor está fazendo novamente um novo mascaramento, né? Aí Isso, você já recebeu da ISP já com a máscara e você está fazendo de novo, né? isso. O que acontece é o Para seguinte, né? poder distribuir para os clientes. É. O que acontece na prática você tem aqui uma rede chegando, né? Isso aqui é o ISP. Vou representar o ISP como roteador dele, um roteador, tá? Que o Internet Service Provider, né? O provedor de acesso à internet. E aqui você tem algum órgão acima dele que controla. Quando ele passa para esse roteador, ele passa dessa forma aqui, 223.16.0/20. Né? Quando chega nesse roteador, eu quero ter 8 subredes. Eu quero, por exemplo, conectar 8 clientes diferentes. 1, 2, 3, 7, 8, tá? Como eu quero ter 8 clientes diferentes, cada cliente desse vai estar ligado a uma porta do meu roteador. Tá ok isso aí? Então, eu pego uma rede, que é essa aqui que chega, e eu quero dividir em 8. Vou dividir em 8 subredes, entregar uma para cada cliente. Né? Repara que, para efeito de roteamento, eu não preciso informar para quem está acima essa quebra. Porque não importa para qual subrede vem a informação que chega da internet, esse roteador aqui, ele sempre repassa para o mesmo roteador. Então, para quem está do lado de fora, a rede vai continuar sendo vista dessa maneira, não tem problema nenhum. Agora, desse ponto para cá, eu tenho total autonomia para quebrar em quantas subredes eu quiser. Tá ok? Tá ok isso aí? Perfeito. Então, o que vai acontecer? No roteador, em todos os roteadores que estão anteriormente a ele, a máscara continuará sendo /20. Mas para esse roteador aqui, né, eu vou quebrar em 8 subredes. Para quebrar em 8 subredes, eu preciso de separar 3 bits para endereçamento. Então, a nova máscara, para quem está à direita desse roteador, na verdade, do roteador do provedor para a direita, a nova máscara vai ser /23. Né? Com /23, eu quebro essa rede em outras 8 redes. Ou seja, na segunda quebra, a gente continua prosseguindo, né, o número após o barra, né? Por exemplo, 20, aí 23, progressivo isso, né? Aí você pode, inclusive, ver aqui, ó, esse cara aqui, ó, beleza, ele vai querer usar uma rede única. Então, para ele, aqui dentro, ele pode continuar com /23. Na faixa que ele recebeu. Esse outro, ele vai receber uma outra faixa. Eu quero quebrar aqui em mais 2 subredes. Ele pode trabalhar com a faixa /24. Esse outro aqui pode falar assim, não, eu preciso de 4 subredes. Ele pode quebrar em /25 aqui. Cada um mexendo no seu.
E o que ele vai fazer aqui dentro não importa para quem está lá fora. Porque essa vai ser toda uma administração local. Beleza? Bom, então, nessa situação aqui, primeiro vamos pensar na nossa primeira situação. A gente pegou e quebrou a rede, né, em 3 sub-redes. Então, está aqui. Tem 8 sub-redes, né? Desculpa, quebrei em 8 sub-redes, tá? Passou a trabalhar, então, com máscara /23, que é essa máscara aqui, ó, 255, 255, 2540, né? Se eu tinha 20 e passei a ter 23, quantos bits sobraram, né, para endereçar as interfaces? Eu tinha 12 menos 3, passei a ter 9 bits para endereçar as interfaces, não é isso? Logo, a minha rede, que originalmente, né, vamos olhar no slide anterior, tinha 4.096 endereços, ela foi quebrada em 8 sub-redes, cada uma delas com 2 elevado a 9. 2 elevado a 9 igual 512 endereços. 512. Agora, repara o seguinte, né? 2 elevado a 9, eu estou, na prática, então, nessa minha nova máscara, o primeiro campo está tudo 1, né? O segundo campo está tudo 1. O terceiro campo, como é que está o terceiro campo? Quando eu estou com /23. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bits 1 e 1 bit 0. Isso está dizendo que, como eu tenho 1 bit 0, eu estou dizendo que, na verdade, cada faixa dessa aqui pega 2 blocos. Ok? Porque isso aqui significa que eu fixo 7 bits, mas que o último bit pode variar. Se ele pode variar, que valores ele pode assumir? Ele pode assumir o valor 0 ou ele pode assumir o valor 1. Se ele pode assumir tanto o valor 0 quanto o valor 1, significa que ele está assumindo 2 valores diferentes. Ele pode alocar, ele aloca 2 blocos, né? Então, qual vai ser a minha primeira subrede? 223.16.0, está aqui, 223.16.0. Qual vai ser a segunda subrede? Como aloca 2 blocos, 223.18.0. E por aí vai. 223.20.0, 223.22.0. Aqui eu tenho cada uma das 8 sub-redes que eu posso utilizar. Ok, gente? Isso aí? Eu posso chegar nesses números de várias formas, né? A primeira foi essa que eu falei para vocês, dizendo que eu estou variando o último. Então, como eu estou variando o último, eu posso ter 2 valores, estou pulando de 2 em 2 blocos. Tá? Ou eu posso chegar no valor fazendo outras observações. Por exemplo, 2 elevado a 9, 512 endereços. Ora, se cada bloco tem 256 endereços, significa que se a subrede tem 512 endereços, ela está pegando 2 blocos. Né? Então, a primeira, por exemplo, vai de 223... Opa, desculpa, gente. De 223.16.0 até 223.17.255. Então, a segunda já começa na 18, a terceira na 20, por aí vai. Uma pergunta aí? Não? Tem uma tabelinha agora que mostra com mais detalhes cada rede dessa. Né? Então, a minha rede original era essa aqui. 223.16.0/20. Quebrei em 8 sub-redes. Então, quais são as sub-redes que eu tenho? 223.16.0/23. Isso aqui a gente viu no slide anterior. Qual é a faixa de endereços de cada sub-rede dessa? Vou falar sempre da primeira, tá? As outras vão ser similares. Se ela começa na 223.16.0, tem 2 blocos, ela vai desde o endereço 223.16.0 até 223.17.255. Né? Qual é o endereço da subrede? É o primeiro endereço, sempre. Então, o período da subrede, 223.16.0. Qual é o endereço de difusão?
223.17.255, que é o último. E quais endereços eu posso colocar nas interfaces? É toda a faixa, menos o primeiro, menos o último. Então, eu posso colocar desde 223.16.1 até 223.17.254. E isso vai valer, né, para todas as outras subredes. Está entendido aí? Sei que a coisa assim é a primeira vez que vê. Quem vê pela primeira vez realmente é um pouco mais complexo, tá? Mas a gente vai fazer depois exercício, a gente vai fazer laboratórios, a gente vai fazer configuração de roteadores, vai ficar, vai clareando com o tempo. Pode ir adiante, né? Então, beleza. Ó. Sobre IP versão 6, né? Isso que a gente vinha falando é do endereçamento IP que ainda está em uso, daí vai permanecer durante o uso bastante tempo, né? E quando a gente configura a rede, normalmente a gente configura com IP versão prática, versão 4, né? Então, o que a gente estava vendo era o IP, que a gente chama de IP V4. Ele está sendo substituído pelo IP versão 6. Aí a pergunta que sempre fazem, né? Que é normal fazer. E o IPv5? Tá? O IPv5, ele foi um protocolo que ele foi criado para resolver um outro tipo de problema, tá? De internet isócrona, essas coisas, mas não deu muito certo, tá? Não foi adotado, tá? Mas ele chegou a ser padronizado, ele existe, esse protocolo. Então, a nova versão do IP recebeu a numeração seguinte, IP versão 6. Tá? Então, o 5 ele existiu, ele foi criado, só não foi usado. Então, IP versão 6. Por que criar IP versão 6? No início da década de 90, né, a IETF, né, a Internet Engineering Task Force, né, Força Tarefa de Engenharia da Internet, ela iniciou um projeto, né, que é o do sucessor do IP versão 4. Né? Qual foi a maior motivação? O espaço de endereços IP de 32 bits estava começando a escassear. Tá? Então, em 1990, o pessoal já viu, vai dar problema. Tá? Não vai ser possível continuar. A internet ela não vai mais aceitar novas máquinas. Tá? Os grupos de estudos, nessa época, estimaram o seguinte: no ritmo que está indo, entre 2008 e 2018, vai acabar a faixa de endereços que nós temos disponíveis. Tá? Em fevereiro de 2011, o IANA, né, o Internet Assignment Numbers Authority, né, que é a autoridade responsável por distribuição de endereços IPs, fez a alocação do último bloco. Então, em 2011, acabou oficialmente endereços IP para distribuir. Né? Aí a pergunta, né? Poxa, se acabou em 2011, como é que a internet continua crescendo? Tá? A internet continua crescendo graças a um artifício que se chama NAT, né? Que a gente vai ver ele, né? Mas o NAT ele dá uma disfarçada, tá? O NAT a gente usa endereço que a gente chama de endereços falsos, endereço de uso restrito para poder acessar a internet. Então, dentro da nossa casa, por exemplo, é comum a gente usar o endereço 192.168 alguma coisa. Né? Dentro de empresas, é comum a gente usar endereços IPs iniciado por 10 ponto alguma coisa. Tá? Esses endereços IPs foram reservados para uso local. Então, eles foram separados. E o que acontece? Internamente, dentro da rede interna, é utilizado esse endereço. Só que esse endereço ele é proibido de trafegar na internet. Então, quando nós queremos acessar a internet, na verdade, a nossa máquina, como ela não está ligada diretamente à internet, ela não tem um endereço IP que é válido, aquele equipamento que a gente tem em casa, que a gente chama de roteadorzinho, o nosso roteador doméstico, ele é mais do que um roteador. Ele é também o que a gente chama de uma caixa NAT. Tá? Com essa caixa NAT, o que ele faz? Você, ao tentar acessar a internet, você vai sair por esse roteador ele vai capturar a sua saída para a internet, e no lugar do seu computador acessar a internet, ele faz o acesso à internet para você com o endereço dele, porque ele sim possui um endereço válido. Tá? E ele acessa a internet, ele acessa o servidor que você quer, o servidor responde para ele, e ele pega essa resposta do servidor e repassa
para o seu computador. Então, o roteadorzinho, na nossa casa, ele fica fazendo um trabalho hercúleo, né? Um trabalho imenso, de capturar tudo que é enviado, transformar, guardar essas informações temporariamente, fazer o acesso remoto e devolver para a máquina, né? Isso causa problemas de desempenho no acesso à internet, né? Causa alguns problemas do tipo, a máquina que está por trás de um roteador desse, ela nunca consegue ser acessada diretamente, tá? Mas foi o artifício que foi encontrado para a falta de endereços. E, paralelo a isso, né, faz-se o desenvolvimento de um novo protocolo, o IP versão 6, para resolver esse problema de endereçamento, né? A motivação foi essa, a principal motivação. Mas o IP versão 4 ele é muito antigo, e com o tempo novas técnicas surgiram, novas possibilidades surgiram, percebeu-se que outras coisas também poderiam ser melhoradas no IP versão 4, né? Então, no IP versão 6, a principal motivação é o espaço de endereçamento, mas aproveitou-se, né, para ampliar outros aspectos, melhorar outras coisas nele também. Esse aqui é o formato do Datagram IP versão 6. Ele é bem menor que o IP versão 4, né? Então, de cara, a gente já pode falar o seguinte: o IP versão 6 ele faz menos coisas que o IP versão 4. Tá? Qual é o objetivo de fazer menos coisas? É simplificar o protocolo, né? Normalmente a gente tem a tendência de imaginar que, conforme algumas coisas vão evoluindo, elas vão agregando funcionalidades, vão ficando mais complexas, né? Para algumas coisas, isso é realidade, né? Para outras, como é o caso do acesso à internet, a ideia foi simplificar realmente o IP versão 6, né? Porque o roteador ele é um computador que ele tem memória, ele tem processador, e cada vez que chega um pacote para ele, ele tem que processar esse pacote. Quanto mais processamento ele precisa fazer, menos pacotes por segundo ele é capaz de chavear. Então, dos pensamentos com relação à IP versão 6 quanto mais simples ele for, quanto menos processamento o roteador precisar fazer, mais pacotes por segundo o roteador vai conseguir processar, portanto, maior será a vazão do roteador. Então, tirou-se do IP versão 6 várias funcionalidades que tinham no IP versão 4. Né? E como é que ficam essas funcionalidades que saíram? Tá? Vamos ver aqui. Então, cabeçalho. O IP versão 4 começa com o cabeçalho que diz a versão dele. A mesma coisa o IP versão 6. Né? Então, o cabeçalho IPv4 vem o número 4 aqui, o IP versão 6 vem o número 6 aqui. Né? Aí vem classe de tráfego, rótulo de fluxo. Tá? A gente vai, mais para frente, vou comentar isso aqui, acho que no próximo slide. Tá? Mas isso aqui, na verdade, é para auxiliar as aplicações. O IP versão 6, na verdade, não trabalha diretamente com esses valores. Ele apenas transporta. Tá? É a mesma coisa do IP versão 4, quando a gente tinha o tipo de pacote. Tá? Onde eu até comentei com vocês que era o tipo era a classe de tráfego também lá, onde isso era usado por VoIP, né, telefonia na internet. Principalmente empresas que trabalham com telefonia interna baseada em IP. Então, o IP ele permite marcar o pacote como sendo um pacote importante, que tem que ser roteado mais rápido, e o roteador passa à frente dele. Mas não tem significado diretamente para o IP. Isso aqui é parecido, né? Ele não tem significado diretamente para o IP versão 6. Isso aqui é para que aplicações possam utilizar. Um campo dando o comprimento da carga útil, né? Ou seja, quantos bytes tem na área de dados. Próximo cabeçalho, tá? Se a gente tiver cabeçalhos opcionais. Tá? Limite de saltos é aquele campo TTL do IP, que só mudou o nome aqui, que é até quantos roteadores ele pode passar. Se passar por mais roteadores do que pode, o pacote é eliminado. A gente já discutiu isso aqui no IP versão 4. É para evitar que um pacote mal formado, que um problema na rede, faça com que um pacote fique trafegando infinitamente na rede. Então, cada vez que passa por um roteador, esse campo é decrementado, se chegar a zero, é jogado fora. Endereço origem, endereço destino, 128 bits cada um. Então, a gente passa de 32 bits para 128 bits. Fica uma enormidade de endereço. Né? A gente percebe aqui, se confrontar com o IP versão 4, a falta de alguns campos
importante do IP versão 4, que é o da fragmentação e remontagem, né? Se vocês lembrarem da semana passada, foi falado o seguinte, né? Cada rede tem o que a gente chama de MTU, que é a unidade máxima de transferência. Tá? A MTU é o tamanho do maior pacote que pode passar por ela. Então, o que acontecia no IP versão 4? Eu tenho um roteador aqui. A informação vem pela rede, entra no roteador e entra um pacote. O que acontecia se esse pacote fosse muito grande para passar pela rede de destino, né? Se a rede de destino trabalhasse com MTU menor? O que o roteador faz? Pega esse pacote original e quebra em dois e manda os dois. Isso é chamada fragmentação, né? E quando chega no destino, é feita a remontagem. A fragmentação e a remontagem, tá? Principalmente a fragmentação, que acontece ao longo de todo o caminho, tá? A fragmentação é muito custosa, ela dá muito trabalho para o processador do roteador. Então, a opção foi retirar isso do IP versão 6. O IP versão 6 não faz mais a fragmentação. Aí a pergunta, né? O que acontece nessa situação aqui? O que acontece no IP versão 6 se chega um pacote que não tem como sair? O roteador joga o pacote fora, não faz mais nada com ele, e manda de volta para a origem um pacote, ó, uma informação. O pacote foi jogado fora porque a MTU é tanto, ou seja, o tamanho do maior pacote pode passar por ali. O que a origem faz quando recebe essa informação? Ela mesmo, na origem, já gera pacotes com tamanho suficiente. Então, o trabalho de ter que saber qual é o tamanho da MTU e de ter que criar pacotes com tamanho conveniente, cabe a quem transmite, não ao roteador. Isso alivia muito o trabalho do roteador. Então, a ideia é que o IP versão 6 roteie mais rápido que o IP versão 4. Então, vamos lá, conversar sobre algumas mudanças, né? Primeiro, capacidade de endereçamento expandida. Então, o endereço IP aumentou de 32 bits para 128 bits. São aumentos bem significativos. Tá? O que você acha dessa quantidade aqui? Ó? 7 vezes 10 elevado a 23 endereço IP versão 6. É bastante endereço, né? É muito endereço. A gente tinha antigamente, né? 2 elevado a 32. 10 elevado a 23 é assim, uma enormidade, tá? A cada 3, 10 elevado a 3 é 1.000, a 6 milhão, a 9 bilhão, a 12 trilhão, a 15 quadrilhão, depois quinquilhão, vai lá, eu não sei mais o gilhão, tá? Esse número aqui nem deve ter, tá? É uma quantidade enorme de endereços por metro quadrado da superfície terrestre. Então, tem uma quantidade absurda de endereço IP por metro quadrado. A ideia é não esgotar mais endereço IP. O absurdo está na linha seguinte, ó. Cada grão de areia do planeta pode ter um endereço IP próprio. Existe mais endereço IP do que grão de areia. Tá? Houve a introdução de um novo tipo de endereçamento, denominado endereçamento a qualquer membro do grupo, endereçamento Unicast. Tá? Isso aqui a gente vai ver mais quando a gente for ver a parte de roteamento, tá? Mas vou comentar com vocês rapidinho para poder ficar claro o que é esse Unicast. O endereçamento IP versão 4, quando a gente bota uma mensagem, a gente endereça a mensagem para uma máquina. Tá? Então, esse endereçamento para essa única máquina é um endereçamento que chama de unicast. Ele é único. Tá? Ele vai de uma máquina para outra máquina. Né? Então, é o endereçamento normal que a gente imagina. Tá? Mando da máquina A para a máquina B. O outro tipo de endereçamento que nós temos é o endereçamento por difusão, ou broadcast, também a gente já viu. É aquele último endereço da faixa. Quando eu mando para ali, vai para todo mundo. Então, eu tenho a categoria de endereçamento para um, a categoria de endereçamento para todos, e no endereçamento IP versão 4 também, quando a gente for ver o roteamento, eu vou comentar com vocês, existe um terceiro tipo de endereçamento, que é o endereçamento multicast. Isso é muito usado na internet, que é para um grupo. Vocês criam um grupo e você manda a mensagem para o grupo. A mensagem chega para todos os participantes daquele grupo. Imagina, por exemplo, uma rádio na internet, tocando música. Ela manda a mesma música para um grupo de receptores. Todos do grupo recebem. Né? Então, no IP versão 4, nós temos endereçamento um para todos
e um para N. Esse endereçamento Ncast é um novo tipo que é o seguinte: eu também mando para o grupo, só que no multicast tem que chegar em todos do grupo. No Ncast não precisa chegar a todos do grupo, basta que chegue para um do grupo. Tá? Isso aqui foi feito visando a facilitar para sistemas distribuídos. O cabeçalho foi aprimorado com 40 bytes. Tá? Com isso, vários campos foram descartados. Tá? Então, o cabeçalho passa a ter um comprimento fixo de 40 bytes, permitindo um processamento mais veloz. A Paulo está falando ali, né, que o próximo protocolo só vai chegar quando a gente colonizar muitos planetas. Está muito longe, não, tá? A gente vai falar aqui hoje, o IP versão 6 já está pensando nisso também, tá? Ele tem um esquema de roteamento, endereçamento, pensando em endereçamento interplanetário. Né? Os caras já pensaram nisso aí. Aqueles dois campos que eu falei para vocês, rótulo de fluxo e de prioridade. Tá? Permite, tá? Aí é que eu tirei a frase do livro, tá? Entre aspas, né? Rotular pacotes que pertencem a fluxos particulares para os quais o remetente requisita tratamento especial, tal como o serviço qualidade não padrão ou serviço tempo real. Tá? Então, na verdade, aqueles campos de rótulo de fluxo, rótulo de prioridade, o IP versão 6 ele colocou os campos no cabeçalho, mas ele mesmo não define o que são os campos. Ele apenas coloca aí e fala assim, ó, isso aqui está disponível para se uma aplicação quiser utilizar, ela entra em acordo com o roteador no meio do caminho e eles negociam como é que vai ser isso. O IP só carrega. Né? Então, pode ser utilizado para VoIP, pode ser utilizado para vídeo, pode ser utilizado para qualquer tipo de aplicação, onde você quer dizer um fluxo especial ou você quer escolher um caminho especial. Né? Mas o próprio IP não trata isso. Né? Diversos campos do IP versão 4 não estão mais presentes no IP versão 6. Já comentei com vocês que não existe mais fragmentação e remontagem. Tá? Então, o IP versão 6 não permite nos roteadores intermediários. Tá? Tem que ser feito na origem do destino. Então, a origem quebra nas partes com tamanho conveniente e o destino remonta tudo. Tá? Tirando isso dos roteadores, a ideia foi melhorar o desempenho dos roteadores. Tá? Soma de verificação do cabeçalho. Comentei com vocês que o IP versão 4, ele pega o cabeçalho, ele abre, faz algumas modificações no cabeçalho, ele faz um novo cabeçalho. Quando ele monta um novo cabeçalho, ele tem que calcular o CRC do cabeçalho, ele tem que calcular um novo código de verificação para procurar que o destino possa, ao receber o pacote, saber se houve ou não alteração. Se o pacote foi adulterado ou não. Tá? Aí duas coisas estão acontecendo hoje em dia. Primeiro, as redes estão cada vez mais confiáveis. Tá? A chance de acontecer um erro fica sendo muito baixa. E segundo, existem outros protocolos que já fazem a verificação por erros. Então, se já existem outros protocolos que já fazem isso, o IP está sendo o gargalo da rede, que ele tem que trabalhar muito, foi tirada essa soma de verificação também. Não existe mais esse campo soma de verificação. Se houver um erro no cabeçalho IP, azar, vai entregar com erro no cabeçalho. E aí o destino dá o jeito dele de perceber se houve erro ou não. Já temos protocolo de transporte para isso, então sem problema. Um campo opções. Tá? O IP versão 4 tinha campos opcionais no cabeçalho. O IP versão 6 ele não tem mais campo opcional, porque o campo opcional faz o cabeçalho ter tamanho variável. Isso também é uma coisa que atrapalha o processamento. Tá? Não é que o IP versão 6 não permita opções, permite. Mas aí você tem, na verdade, um conceito de próximo cabeçalho. Né? É mais rápido trabalhar dessa maneira. Isso aqui é uma estatística de acesso por computadores do Google, tá? Não é nada que, vamos falar assim, que seja algo formal, que possa dar estatísticas precisas de como está a implantação do IP versão 6, mas isso aqui é a quantidade de máquinas que acessam os servidores do Google, tá? Com IP versão 6. Então, eu peguei essa estatística ontem, tá? Para ficar a mais precisa possível. Então, a estatística de ontem dizia que
alguma coisa entre 41% e 44% dos computadores que acessam os servidores da Google já utilizam o endereço IP versão 6. Né? Então, a quantidade de máquinas no mundo utilizando o endereço IP versão 6 está quase empatada. Né? Na verdade, não é bem empatada, né? Porque uma máquina ela pode ter ao mesmo tempo endereço IP versão 6 e endereço IP versão 4. Tá? É o que a gente chama de dual stack. Então, essas máquinas funcionam da seguinte forma. Meu computador, por exemplo, o meu provedor, ele fornece tanto endereço IP versão 6 quanto endereço IP versão 4. Quando a máquina tem os dois, ela dá preferência por IP versão 6. Então, eu vou acessar um servidor da Google. Se o servidor da Google tem endereço IP versão 6 e também IPv4, as duas máquinas se falam pelo IPv6. Né? Somente se uma delas ou as duas não tiverem IP versão 6 é que vão usar IP versão 4. O que a Google fala é que quase a metade dos acessos aos servidores dele são com endereço IP versão 6. Então, dá para a gente ter uma noção que quase a metade das máquinas do mundo já tem endereço IP versão 6. Se já, entre aspas, tá? Porque já passou da época de ser trocado. Está bastante demorado. Esse aqui é o mapa mundial que mostra a adoção. Né? Então, os Estados Unidos aqui está na faixa lá mais ou menos dos 60% das máquinas com IP versão 6. Né? Que é a Índia, né? A Índia lá já 80%. Até que o Brasil não está mal na fita, não. O Brasil está lá com 50% das máquinas mais ou menos com IP versão 6. A África que está bastante atrasada, alguns países nem dão notícia. Tá? A Europa também, alguns países estão bem, outros não estão tão bem. Mas esse mapa aqui dá para mostrar como é que está a adoção também do IP versão 6. Tá? Aqui está errado isso aqui, tá? Isso aqui também eu esqueci de mudar. Não é março de 22, não. Isso aqui é a estatística que eu peguei ontem também. Tá? Embaixo está o link para se alguém quiser dar uma olhada. Foi criada uma nova notação para representar endereços de 128 bits, né? Os endereços agora têm 16 bytes, então são endereços muito grandes, né? Se eu for usar aquela notação decimal separada por ponto, eu vou ter 16 campos, né? 200.30.47.19, fica muita coisa, né? Então, para facilitar, né? O endereço IP versão 6 ele é dividido em 8 blocos de 16 bits cada um, separado pelos caracteres de 2 pontos. Então, isso aqui, ó, 2022, são 16 bits, 2 pontos, 2 pontos, 2 pontos. Então, isso aqui é um exemplo de endereço IP versão 6. Né? Quem já teve a oportunidade de ver alguns endereços IP versão 6, repara que no momento da escrita os números não são tão grandes assim. Né? Até pelo seguinte, como tem a quantidade enorme de endereços, né? Principalmente no início, nós estamos usando, tem muito endereço com 0, 0, 0, 0, 0 seguidos. Então, para facilitar a escrita, foram feitas otimizações. Né? Primeiro, os zeros à esquerda dentro do grupo podem ser omitidos. 0, 1, 2, 3, a gente pode escrever direto com 2, 3. Tá? E um ou mais grupos consecutivos de 16 bits zeros podem ser substituídos uma única vez por 2 pontos, 2 pontos. Então, esse endereço aqui, como é que a gente representa ele? Para ficar mais fácil. 2022, 2022. Tá? Aqui eu tenho, ó, 000, 2.000, 2.000. Eu pego isso tudo aqui, eu boto 2 pontos, 2 pontos. Esse aqui, 2 pontos, 2 pontos, está dizendo que tem um monte de zero aqui no meio. Tá? Como eu sei que são 8 blocos, eu vou preencher com zeros até chegar a 8 blocos. Esse aqui, ó, 0003, eu posso botar só 3, tiro os zeros à esquerda. 4567, fica 4567. 00FA, FA. B100, B100. Os zeros à direita tem que ficar. Então, isso aqui é uma forma de representar esse endereço aqui. Uma outra otimização que foi feita foi para facilitar a conversação de máquinas que têm endereço IP versão 4 com endereço IP versão 6. Então, o endereço IP versão 4 ele pode ser escrito na forma IP versão 6, né? Ou melhor dizendo, né? Eu posso escrever o endereço IP versão 6 dizendo que, na verdade, é um endereço IP versão 4 para ele se comunicar. Tá?
Então, eu vou usar 2 pontos, e é o endereço IP versão 4. E eu vou saber que isso aqui eu estou convertendo para anotação IP versão 6, o endereço IP versão 4. Tá? E alguém perguntou mais cedo aí, tá? Como é feito num provedor, quantos blocos um provedor recebe, tá, para poder distribuir? Eu falei, não existe uma norma, porque cada país tem quantidade sobrando, outras não tem, ou tinha, né, que acabou. Então, não existe uma norma. Com IP versão 6, existe essa norma. Tá? O IP versão 6, geralmente, um provedor de acesso à internet, ele recebe um bloco de /32, tá? Para subdividir e entregar seus clientes. Tá? Então, /32 é muita coisa, é muito endereço. Hoje em dia, cada provedor recebe uma quantidade gigantesca de endereço IP para poder distribuir para os seus clientes. Tá? Temos muito endereço IP, né? Conforme a gente já viu, uma quantidade enorme por grão de areia. Né? Um para cada grão de areia, pelo menos, uma quantidade enorme por metro quadrado. Não temos falta, então os provedores estão recebendo demais. E quem recebe em casa um endereço IP versão 6, já recebe o endereço IP versão 6 real. Tá? O endereço IP versão 6 que a gente recebe para usar em casa, ele pode trafegar na internet. Não tem nenhuma restrição, como acontece com os endereços IP versão 4. Bom, aí o nosso próximo assunto, tá? Que a gente vai ver mais para frente, vai ser falar sobre a camada de transporte, falar sobre os protocolos TCP e UDP. Né? Antes disso, na próxima aula, eu vou falar sobre um software chamado Wireshark, que é um software para análise de protocolos. Tá? Então, com o Wireshark, a gente vai abrir, né, vou mostrar para vocês como a gente faz captura de pacotes, né, e como a gente faz análise de pacote em rede, como a gente faz uma série de processamento, como a gente pode verificar o funcionamento. E o trabalho para avaliar a nota 1 vai ser um trabalho feito com esse software, com esse Wireshark. Então, semana que vem eu vou mostrar como ele funciona. Se alguém tiver curiosidade, já quiser pegar, tá? Wireshark, Wire de linha e Shark de tubarão, né? Então, o seu tubarão na linha, tá? Se escrever Wireshark na internet, vai aparecer logo. Mas eu vou mostrar como fazer o download, como fazer a instalação, como a gente usa. Tá? Esse assunto hoje é um pouquinho mais pesado mesmo, tá? Endereçamento IP é algo um pouco difícil quando vê a primeira vez, mas é algo extremamente necessário para a rede, tá? E daqui a pouco, a gente vai voltando nesse assunto aos poucos, tá? Conforme a gente for falando cada aula, a gente vai acabar retornando a ele, principalmente a parte de roteamento. Tá? A gente vai usar simulador de roteamento, a gente vai configurar roteadores, cada um vai ter a possibilidade de montar no simulador sua própria rede. Tá? Então, a gente vai fazer simulação de implantação física de rede, configuração de roteadores, redes lógicas. Tá? A gente vai, no simulador, ter a capacidade de desligar o roteador, trocar placas dele, ligar o roteador novamente. A gente vai poder fazer uma série de coisas. O simulador ele é muito bom. Tá? Então, chegando lá, a gente faz isso. Né? Com relação a esse assunto aí, alguém ficou com alguma dúvida? Quer reclamar, falar alguma coisa? Professor, eu teria uma dúvida em relação a um slide anterior, né, sobre IPv4 e IPv6, né? O senhor tinha comentado que as ISPs tinham utilizado um recurso para lidar com essa escassez de IP com a implementação do NAT, certo? E aí eu queria saber o que o senhor acha em relação ao CGNAT e por que eles não preferiram fomentar o uso do IPv6, mas ainda tentaram alguma coisa com o CGNAT, né, que parece ser uma espécie de NAT sobre NAT. Queria saber se o senhor já ouviu falar e sua opinião a respeito. Não, vou ser sincero, não li nada sobre o CGNAT, não. Tá? Posso até anotar aqui, né, e falar na aula que vem. Né? Ah, tá. É porque basicamente funciona da seguinte forma: existe o NAT, né, como a gente já conhece, e o CGNAT é basicamente um outro NAT de novo, que algumas ISPs fazem, né? Tipo NAT sobre NAT, né? E isso tem gerado muita reclamação entre alguns clientes, né? Ao redor da internet aí. Pelo que você está falando, é algo que eu já até fiz também, tá? Só não conhecia por esse nome. Né? Que, na verdade, é o seguinte, né? O que é o NAT? Só para o pessoal que não sabe, né?
vamos supor, para você acessar a internet, a gente comentou aqui que você precisa de um IP real, um IP que seja válido na internet. Esse endereço, por exemplo, 92.168, ele não pode ser utilizado na internet. Então, vamos lá, você tem a internet, né? Aí agora, vamos dar um exemplo doméstico, dentro de casa, né? Você tem acesso ao seu ISP, você tem o seu roteador em casa. Aqui dentro a sua rede é rede, né? 192, 168, alguma coisa, tá? Vamos lá. Aqui é a rede 92, 168, qualquer coisa. Então, você tem uma máquina aqui que está nessa rede 92, 168, alguma coisa. Esse endereço 192.168, ele não pode ser acessado na internet, tá? Várias máquinas em redes privadas têm esse endereço. Que a situação é a seguinte, você tem um servidor na internet. Vamos supor que você acessasse com esse endereço 92.168. Você vai mandar o seu pacote vai sair do seu computador, passa pelo roteador, chega no servidor. Quando chega no servidor, o servidor tem que responder. Para quem ele responde? Né? O endereço 92.168 é um endereço que não é roteado na internet, então ele não sabe para quem responder. Qual é a solução quando se usa o NAT, então? Né? Quando se usa o NAT, você sai com o endereço 92.168. Obviamente, a interface interna do roteador possui o endereço dessa faixa 92.168. Só que quando entra no roteador, o que acontece? O roteador também tem outro endereço, que é um endereço válido na internet. O endereço está aqui fora, real. O roteador ele monta uma tabela onde ele associa o seu endereço, que está saindo, com o endereço dele. E alguns outros parâmetros para poder responder. Ao invés de você estar acessando o servidor, o roteador, ele acessa o servidor com o endereço dele. Como é um endereço válido, o que o servidor faz? O servidor retorna para ele. Quando retorna para ele consulta a tabelinha que ele montou e, com base nessa tabela, ele sabe para quem ele tem que repassar. Então, ele novamente modifica esse pacote, né, e manda para esse cara aqui. Ele tem que modificar campos de cabeçalho porque ele tem que enganar o servidor, dizendo que é ele que está acessando, e ele tem que enganar o cara do lado de cá para que o cara do lado de cá não saiba que ele fez o acesso, né? Porque isso tem que ser transparente. Então, ele fica usando tabelas de conversão, isso toma tempo de processamento, tá? Agora, você tem algumas situações em que você... Tá? Agora, vamos supor o seguinte, você é associado a um provedor, mas você, no seu prédio, tem uma excelente internet e você quer vender sublocar, vamos chamar assim, o seu acesso à internet com seus vizinhos, você quer dividir. Né? Então, você está aqui. O que você vai fazer? Você só recebe um endereço. Né? Se você só recebe um endereço, você não tem como compartilhar esse endereço com os outros. Então, você faz um novo NAT aqui, você faz a mesma coisa. Né? Onde aqui dentro você vai distribuir um outro tipo de endereço para os seus vizinhos. E aí o que acontece? Quando sai do seu vizinho, é feito esse mapeamento aqui. Aí quando você sai, é feito outro mapeamento. Né? Aí qual o problema disso? Vai funcionar. Né? Mas principalmente para alguns jogos, por exemplo, quando você está no seu roteadorzinho aqui, os jogos eles até falam, entra no roteador, faz o chamado port forwarding, que o port forwarding é uma técnica onde você consegue meio que permitir um acesso externo. Tá? Deve você ter uma máquina, um videogame aqui, que tem um determinado jogo, com esse port forwarding, esse videogame, esse roteador ele foi configurado para esse videogame, tá? Num certo nível, porque deixa passar. Se você faz isso aqui, e tem algum outro usuário aqui querendo usar esse videogame, por exemplo, esse port forwarding tem que ser configurado nesse roteador e tem que ser configurado também nesse roteador, em níveis diferentes. É mais complexo fazer, tá? Normalmente você faz no seu. Nessa situação de cima, você faz no seu roteador. Agora, esse cliente aqui, não adianta ele fazer no roteador dele, porque o seu não está preparado para fazer. Né? Então, você teria mais roteadores para configurar no meio do caminho. Sem contar que isso é mais um atraso, é mais um delay, é mais processamento que é feito. Então, isso também prejudica bastante para jogos. Né? O Emule, antigamente, sofria muito com isso também. Era um software de compartilhamento. Né? Então, assim, para acesso normal, para coisas normais, acessar a internet, não tem, funciona perfeitamente. Mas, principalmente para jogos, é que dá muito problema. Tá? Não sei se você leu a respeito de jogos especificamente, mas para algumas aplicações é realmente bastante problemático. Sim, sim. A raiz dos problemas que eu tenho visto é em relação a port forwarding mesmo. Esse cenário que você mostrou, de fato. Então, assim, dá para resolver, tá? Dá para resolver. Você pode, só que se você tem dois níveis,
Você tem que configurar os dois. E assim, quando você configura num só, você pode fazer de qualquer maneira. Quando você configura em dois, você tem que configurar de forma que eles se entendam com relação à configuração. Se entrar um terceiro, pô, mais um para configurar no meio do caminho. E aí começa realmente a dar trabalho, tá? Não que... Realmente, você acaba tirando a autonomia do usuário final, né? E É. falando de prestadora de serviços, porque imagina só um cenário onde ele precise corriqueiramente ficar mapeando porta, Isso. desmapeando, né? É. Mais de uma vez, né? Se você já é difícil você conseguir serviços bons das operadoras, imagina nesse nível, tá? É complexo, vai ficar difícil. Mas se todo mundo configurar certinho, tecnicamente não tem problema nenhum. Funciona. Tirando, como eu já falei, né, um pequeno atraso, que normalmente não é significativo a ponto de prejudicar jogos. Mas existe um pequeno atraso aí. O grande problema é a administração disso, é conseguir fazer todo mundo, né? Que o exemplo que eu te dei, né? Você fazendo no seu condomínio, você conversa com o cara e resolve. Mas a nível de grande empresa, como é que você consegue um contato de alguém que mexa nesse roteador para você? É muito difícil. Obrigado pela observação, professor. Nada, que é isso? Mais alguma pergunta? Alguém quer falar mais alguma coisa? O Arthur está falando que né, já bloqueia, né? O port forward operador, tá? Então, já o IP versão 6 não tem isso, né? IP versão 6 cada um recebe o seu e pronto, acabou. Bom, gente, então, tá? É isso aí, tá? Um bom sábado para vocês, bom final de semana. Aí na semana que vem a gente consiga, né? A gente continua aí. Então, um abraço a todos, então, tá? Até lá.